Bom, pessoal, eu preparei 3 exemplos para que possamos finalizar o capítulo 4 com aquilo que eu acho que normalmente cria mais dificuldade quando nós estudamos esse capítulo, que é como precificar as unidades equivalentes de produção. São 3 exemplos que, apesar de simples, eu espero que sejam bem completos e eles vão aumentando o grau de complexidade à medida que nós vamos avançando nesses 3 exemplos. Então, nós começamos com um exemplo bastante simples e nós vamos intensificando ou aprofundando o nosso estudo à medida que a gente passa para o segundo e para o terceiro exemplo. Então, vamos a eles. Então, o que é que diz o nosso primeiro exemplo aqui? Nosso exemplo problema. Então, eu tenho uma situação onde eu não tenho estoque inicial de produto em andamento, de produção em andamento, e eu tenho um único departamento de produção. E o exemplo diz o seguinte: a Acme Industries fabrica máquinas de fundição de motores para um fabricante de motores. Assim, somente agrega mão de obra direta e despesas gerais de fabricação na produção. Não há material direto. Como eu falei, despesas gerais de fabricação, gastos gerais de fabricação, custos indiretos de fabricação, todas essas denominações são denominações comuns que vocês vão encontrar por aí. Por isso que a cada momento eu utilizo um nome diferente para não ficar preso a uma denominação única. Tá? Por isso que eu tenho feito essa avaliação ao longo dos exercícios. Continuando aqui. Existe apenas um departamento de produção, que é o Centro de Trabalho de Usinagem. Ela iniciou as suas atividades em 1º de janeiro de 2020 e utiliza o custo por absorção. As seguintes informações estão disponíveis para janeiro de 2020. Unidades em estoque inicial de produto de produção em andamento, 0. Como ela começou o ano no dia 1º de janeiro, ela não tem nada em produção em andamento. Unidades iniciadas, 230. Unidades concluídas, 180. Unidades no estoque final de produção em andamento. É uma conta simples, né? É o estoque inicial, 0, mais o número de unidades iniciadas, 230, menos o número de unidades concluídas, 180. Então, no meu estoque final de produção em andamento, restaram 50 unidades. Custos de fabricação para janeiro. Ela gastou 10 mil de mão de obra e de custos indiretos de fabricação, 20 mil. Continuando aqui, as 50 unidades incompletas estavam, em média, 40% completas em relação a todos os custos de transformação. O que são custos de transformação? É a mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação. E aqui tem uma notinha. Em geral, o grau de conclusão pode ser diferente para cada componente de custo. E isso nós vimos em outros exemplos ao longo do capítulo. No caso aqui, como não temos materiais diretos, nós só temos os custos de transformação, que é a mão de obra direta e mais os gastos gerais de fabricação.
Dito isso, pede-se: calcule o seguinte para janeiro, utilizando o custo de absorção. A. Custo dos bens manufaturados. B. Saldo final do estoque de produção em andamento. Colocando o que nós lemos de forma gráfica, eu sempre gosto de colocar de forma gráfica, porque a gente consegue, eu consigo pelo menos visualizar melhor, eu sou uma pessoa muito visual, e se algum de vocês também for visual, ajuda. Eu tenho aqui aquilo que o problema está solicitando. Vejam que nós só vamos trabalhar com essa conta de produção em andamento. Então eu tenho aqui um estoque inicial de 0 unidade. Então, se é 0 unidade, não foi gasto dinheiro nenhum, ou seja, 0 é 0, né? Ele não tem precificação. Eu comecei 230 unidades em janeiro, completei 180 unidades em janeiro, gastei 10 mil de mão de obra direta, 20 mil de custos indiretos de fabricação, custos indiretos de produção. Total de 30 mil. No meu estoque final, contou-se 50 unidades. E o que tudo isso está no problema. E o que o problema está solicitando? Ele quer que eu precifique, eu coloque quanto custou essas 180 unidades completas, ou seja, qual que é o custo do produto manufaturado, quanto ficou essas 180, e qual que é o custo daquelas 50 unidades que ficaram em estoque final. Lembrem-se que essas unidades em estoque final estão somente 40% concluídas. Tá? Eu tenho 50 unidades, mas essas 50 unidades não estão 100% concluídas. Se elas estivessem 100% concluídas, elas estariam somadas a 180. Então, significa o quê? Que se eu vou dar um valor Y para 180, que elas foram 100% completadas, eu não posso dar o mesmo valor para essas 50 unidades. Eu tenho que dar um valor para ela que é equivalente ao seu grau de conclusão. No caso, 40%. Vejam qual foi o meu custo total. O meu custo de transformação. Para todas as unidades. Foi 10 mil mais 20 mil. 30 mil foi o meu custo de transformação. Essas 50 unidades aqui, que estão 40% concluídas, quais são as unidades equivalentes de produção para 50 unidades? É simplesmente 50 unidades vezes 0,4. Ou seja, elas equivalem a 20 unidades concluídas.
Tá claro? Então, se eu tenho um estoque final de 50 unidades em processo, ainda em produção, e elas estão 40% concluídas, isso é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho o equivalente a 20 unidades finalizadas, produzidas. Essa aqui é 50 unidades em andamento vezes o grau de conclusão, que é 40%. Dito isso, é como se eu tivesse produzido durante o mês. Então, a minha produção durante o mês foi de 180 unidades que eu concluí e finalizei, e mais 20, que são as unidades equivalentes de produção. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso distribuir os 30 mil na minha produção. Qual que foi o meu custo unitário, então? Custo de transformação unitário. É simplesmente aquilo que eu gastei, 30 mil, dividido pelo número de unidades que eu produzi, que no caso foi 200 unidades. Então, meu custo de transformação unitário foi de R$150 para cada um. Dito isso, então, se me custou 150, qual que é a minha resposta para o valor do meu estoque das unidades completadas? Qual que é o meu custo de manufatura? É simplesmente 180 vezes 150, que é meu custo unitário. Então, a resposta aqui vai ser 180 vezes 150. 27 mil reais. Este é o valor do meu custo de produto manufaturado. Da mesma forma, hora que eu aplico ao meu estoque final, eu tenho que colocar aqui qual que é o valor do meu estoque final. Se eu tenho 50 unidades, 40% concluídas, qual que é o valor do meu estoque final? Para responder isso, o que eu tenho que fazer? 50 vezes 40% vezes o custo de transformação unitário, 150. Então, o meu custo aqui vai ser o custo do meu estoque final. 50 vezes 0,4 vezes 150. Então, no meu estoque final, ficou R$3.000. Vejam que a soma daquilo que foi completado com aquilo que está no meu estoque final de produção em andamento tem que dar o total dos meus custos no mês. Então, 27 mil foram completadas e 3 mil ainda continua no meu estoque. Tá? Então, isso finaliza o meu exemplo, o primeiro exemplo.